Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por o Senhor estar na tua presença, Senhor. Sentimos que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. E aqui estamos por tua graça e misericórdia. Ajuda nós, Senhor. Mais uma vez adentramos ao véu para chegar à tua presença. E nós apresentamos o nosso sacrifício, que é o teu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo. Porque de nós mesmos nós não temos nada para apresentar, Pai. As nossas vidas estão em tuas mãos. Todo o nosso ser depende do Senhor. Por isso te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E rogamos que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue nos guiando, Pai, no caminho do Senhor. Obrigado, Deus vivo, por mais esse privilégio. Te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma alegria no nosso coração, podermos vir na casa do Senhor, né? É bom tanto nós vir na presença de Deus e como rever cada um, né? Quando nós nos encontramos, que às vezes no decorrer do dia, da semana, um está nas suas ocupações e outras em outras, e a gente não tem o privilégio de ver um ao outro, né? Mas nos dias de culto, aqueles que se reúnem aqui, a gente pode ver e contemplar a face de cada um, né? Isso é muito bom, e o Mombrano ensina que isso é maravilhoso, ter esse companheirismo e essa união fraternal, não é isso? Graças a Deus. Assentai um pouco. Estamos agradecidos a Deus, né, por Ele ter nos trazido mais uma vez aqui na casa dEle. E quero agradecer também ao nosso pastor, né, por nos conceder a confiança de estarmos usando o púlpito, a plataforma onde ele sempre tem ministrado a palavra de Deus. E nós queremos sempre aprender mais e mais, para que possamos estar ajudando uns aos outros. Ninguém sabe o suficiente que não possa aprender, né? E ninguém é tão indouto que não sabe ensinar alguma coisa também. Então, é pela graça de Deus que a gente vai caminhando. Agradeço aos irmãos que estão na internet também acompanhando esse trabalho. Não só aos irmãos, mas a cada internauta, né? Cada pessoa que parou lá um momento para estar assistindo o culto nesse momento. Sabemos que Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Não tem como não adorar um Deus como esse, né, irmãos? Se nós pudéssemos parar tudo que nós temos para fazer no dia a dia e nos colocarmos na presença de Deus constantemente, nós seríamos melhores pessoas. Nós seríamos melhores irmãos aos nossos irmãos. Nós seríamos melhores empregados aos nossos patrões. Nós seríamos os melhores vizinhos aos nossos vizinhos. E seremos os melhores filhos na presença do Altíssimo, que é o mais importante, né? É Deus olhar em nós aqui na terra e falar: lá vai um filho meu, dando testemunho da minha palavra. Quando nós alcançarmos esse testemunho de Deus lá no céu, eu creio que nós seremos a pessoa mais abençoada na face da terra. Sabemos que Jó alcançou isso, né? Deus poder testificar de Jó aqui na terra. Nós às vezes falhamos, erramos, e o nosso testemunho não alcança muito, né? Mas o testemunho de Jó foi tão fiel que até Satanás teve que reconhecer o testemunho de Jó. E quando o diabo aí nas pessoas aí fora, nos incrédulos, reconheceu o teu testemunho na palavra de Deus, aí as pessoas não vão ter o que falar de você. Porque quando elas falam, é o diabo colocando coisa na boca dela para elas falar. Então nós estamos lutando para isso, né, irmãos? E com a graça de Deus nós chegaremos lá. Amém? Deus abençoe o nosso pastor, que talvez esteja, não sei, nesse momento acompanhando, ou vai assistir depois, né? Deus seja com ele e continue abençoando o ministério dele. Vamos tomar a palavra de Deus então? Livro de Amós, capítulo 3.
Vamos falar um pouquinho hoje sobre a necessidade de um profeta. Na condição em que está o mundo hoje, necessita de um homem ser levantado por Deus para trazer a palavra de Deus, tanto de bênçãos como de maldição. Deus não mudou a sua maneira de agir, né? Sempre agiu através de um profeta. Amós 3, versículo 1 ao 7. Está escrito dessa forma: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se não tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se ao laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Amém? Amém? Maravilhoso Deus, tua palavra foi lida, Senhor. E sabemos que o teu Espírito está presente aqui nessa hora, Senhor, para nos dar a revelação da tua palavra, pois nós necessitamos, Pai. E pedimos humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Que leitura maravilhosa, né? Nós vemos aqui o profeta Amós repreendendo o povo de Israel. E não era o próprio profeta Amós, era Deus no profeta Amós. O profeta, ele fez essas várias perguntas aos filhos de Israel. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Não pode, né, irmão? Cair uma ave no laço se não tiver um laço para pegar ela, né? Levantar-se ao laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos profetas, seu servo. Nós sabemos que em todo o tempo Deus tem usado os seus profetas. No tempo de Noé, Deus usou Noé para trazer a palavra dele, para alertar o povo de um juízo iminente que estava por cair. Gênesis capítulo 6, Deus se aborreceu de ter criado o homem na face da terra. O homem chegou numa condição de que Deus olhava lá de cima e via as coisas aqui na terra que o povo estava fazendo, e Deus se arrependeu. As pessoas falam, Deus não se arrepende de algo? Deus se arrepende de fazer uma coisa como essa. A condição em que está o mundo hoje, será que Deus não está se arrependido dessas coisas? Dele ter feito o homem na face da terra da mesma maneira? O povo estava vivendo numa condição tão pecaminosa que Deus desagradou daquilo. E Deus precisava alertar o povo daquele juízo que ele havia de trazer. E ele vai e levanta Noé. Noé foi o pregoeiro da justiça. Todo leitor da Bíblia conhece a história de Noé. Hoje você falar de Noé, todo mundo lembra da arquinha sobre a água, né? Os bichos entrando na arca. Mas as pessoas não levam em conta a mensagem de Noé para aquele tempo. A mensagem de Noé era para que o povo se arrependesse de seus pecados e entrasse na arca. E Noé não pregou uma noite só, um dia só, né? Noé pregou 120 anos para aquela geração. Ele pregou durante toda a geração, daquele povo, 120 anos. E quantas almas conseguiu Noé? 8 almas. A sua própria alma e mais 7 almas. Irmãos, é difícil as almas, pessoas se salvar, né?
Por isso que Pedro disse, né? É difícil a condição do homem para se salvar. Jesus disse que impossível é para o homem, mas para Deus não. E Noé pregava, e Noé mostrando que a palavra de Deus era correta, que ele estava crendo nela, que ele começou a construir a arca. Hoje, se nós pregarmos para as pessoas que Jesus está voltando, e nós não vivermos de acordo com a vinda do Senhor Jesus Cristo, que testemunho nós vamos alcançar das pessoas? Nenhum. Hoje se fala, Cristo está voltando, mas as pessoas estão se apegando nas coisas do mundo. Nós vemos as igrejas se enchendo de pessoas, mas não pela salvação da alma delas, mas sim pela prosperidade, pela cura, por bênçãos naturais. Então Noé, ele pregou que havia de haver um dilúvio, e ele se preparou para aquele dilúvio. Ele não ficou às tontas lá no trabalho dele, não. Ele ficou trabalhando, construindo a arca, de acordo como Deus mandou ele construir. Então é diferente pregar o evangelho e não viver ele. Mas Noé viveu o que ele estava pregando, que ele estava aguardando o dilúvio. Mas as pessoas que ouviam Noé pregar, elas não davam crédito à sua pregação. Porque a ciência hoje luta para poder provar que as coisas não é de acordo como Deus falou na sua palavra. Eles tentam provar contrário. Naquele tempo foi a mesma maneira. Noé falava que havia de chover e as pessoas falavam, não vai chover. Ao ponto em que os cientistas começaram a pesquisar se havia chuva lá em cima, para poder ir contrário à palavra de Deus. Levar as pessoas a descrer do que Noé estava pregando. Hoje, se falar em arrebatamento, as pessoas descrêem. Como vai subir o povo para cima? Como vai? Que força é essa que vai levar esse povo para cima? Deus tem essa força preparada. Amém? Deus tem essa força preparada. Ao ponto em que eu estava conversando com um irmão, esses dias atrás, e ele estava falando que uma certa igreja prega que o milênio será lá em cima no céu. Eles dizem que o milênio não vai ser aqui na terra, que Deus vai destruir. Não, Deus não vai destruir essa terra vai continuar do jeito que está, e as pessoas vão ficar aqui na terra vivendo o milênio. Eles pregam que não haverá um arrebatamento. Eles falam para onde Deus vai levar essas pessoas que serão salvas e aonde Ele vai colocar para Ele poder transformar essa terra. Então eles esquecem que a palavra de Deus diz que Deus criou mundos. Deus pode tirar esse povo dele daqui da terra e levar no arrebatamento, depois transformar essa terra e trazer de volta para viver o milênio. Amém? É assim que o Senhor vai fazer. Porque Ele vai ter que tirar o povo dele daqui para não sofrer as consequências que a terra sofrerá. Então o milênio sim, vai ser aqui na terra, mas o povo vai subir e depois vai voltar para viver o milênio. Os 1000 anos que Adão não viveu, a igreja vai viver, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? E para isso tem que haver um profeta também para essa era, para poder preparar as pessoas para essa vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas Noé então continuava pregando e as pessoas rejeitando a sua mensagem, ao ponto em que Noé conseguiu só a sua família. Deus, vendo que as pessoas não estavam prontas para receber a salvação através da arca, então Deus vai e manda Noé chamar os animais. O instinto nos animais guiou eles para dentro da arca. E então entrou cada animal, um casal para dentro da arca, mostrando que Deus havia de trazer o juízo sobre a terra, mas Ele continuaria com a criação sobre a face da terra. E a chuva durou 40 dias e 40 noites, para poder destruir tudo que havia sobre a face da terra. Mas os filhos de Noé, as suas noras e a mulher dele e os animais estavam protegidos na arca. Deus é tão bom que Ele salvou os animais. Hoje tem pessoas que estão agindo como animais, e no entanto Deus não está salvando elas, chamando elas para arrependimento. Mas lá Deus usou os animais para a salvação. Amém? Então há uma necessidade de um profeta, irmãos. Porque sem profeta Deus não pode fazer as coisas. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 13, versículo 20, Jesus, o próprio Jesus falando: na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
E aí em Mateus capítulo 10, versículo 41, ele torna a dizer: e quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O Mombrana diz que o galardão de um profeta é ser amigo do profeta. Então tudo que o profeta recebeu de Deus, a nós ele trouxe através das mensagens. Se nós somos indoutos acerca de alguma coisa nas escrituras, em algum termo da escritura, é porque nós não lemos a mensagem. Porque a mensagem esclarece tudo. Amém? O que nós precisamos já está nas mensagens. Como o pastor pregou aqui, tudo que Deus fez por nós está em nós. Tudo que nós precisamos está em nós. Amém? É a maneira de nós aproximarmos de Deus e requerer isso que Ele conquistou para nós. É a maneira que nós aproximamos dEle e pedimos a Ele que Ele nos concede. E a maior coisa que nós podemos pedir para Deus é a salvação. Amém? Que é através do Espírito Santo. E Jesus, ele continua dizendo ainda sobre João Batista, que foi um profeta que foi enviado para precursar a sua primeira vinda. Ele falou de João Batista que, dentre os nascidos de mulheres, ninguém havia maior do que João Batista. Então, vê que um profeta é tão tremendo, é tão importante para nós, que João Batista foi para aquela época, e ele precursou a primeira vinda do Senhor Jesus. E nós encontramos então aqui nessa leitura que nós lemos, graças a Deus, Amós o profeta repreendendo os filhos de Israel. E o profeta na mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, ele diz assim: seus olhinhos devem ter se estreitado, pois o sol quente brilhava naquela manhã e reluzia em sua barba e cabelos brancos. Enquanto ele subia a colina ao norte de Samaria e olhava para a cidade, suas roupas eram bastante comuns e seus pés estavam empoeirados. Ele aparentava não ser muito atraente, mas tinha, assim diz o Senhor. É tão importante nós darmos crédito quando o profeta dizia assim diz o Senhor, porque é algo que não poderia falhar, irmãos. É algo que tinha que acontecer como o profeta falava. Porque quando ele dizia assim diz o Senhor, era o próprio Deus falando através da boca dele. Há uma segurança para nós quando nós cremos assim. É uma segurança. Porque a maioria dos profetas no Velho Testamento, quando ele chegava assim diz o Senhor, a coisa mudava. A coisa mudava. Quão diferente é hoje do nosso evangelismo moderno. Que sistema diferente. Temos uma relação ao que ele tinha. Hoje tem profeta para todo lado aí nas organizações, né? Pessoas só profetizando bênçãos. Pessoas só dizendo sua vida vai mudar. Você vai receber chave disso, você vai receber chave de casa, chave de carro. Você vai ser uma pessoa próspera. Será que Deus está vendo o pecado do mundo hoje como ele está vendo lá atrás? Será que Deus vai abençoar tudo que as pessoas falam que deve ser bênção? A palavra de um profeta tanto é bênção como também é maldição. Amém? Então ninguém vê esses profetas de hoje em dia pregando, falando para as pessoas que elas têm que se arrepender, que elas têm que mudar de vida, que elas têm que consertar suas vidas diante de Deus. É só bênção, só bênção. Esse homenzinho, ninguém menos que Amós, o verdadeiro profeta do Senhor, com a palavra do Senhor para aquela geração pecadora. Este pequeno e destemido homem profetizou nos dias de Jeroboão. Jeroboão era inteligente, um homem muito inteligente e sábio, mas era um idólatra. E Jeroboão levou seu reino ao auge, mas ele estava na idolatria. Ele o fez da maneira errada, mas o reino prosperou sobre Jeroboão. E geralmente a prosperidade causa pecado. Muitas pessoas consideram a prosperidade como uma bênção. E seria, se pudéssemos lidar com ela da maneira correta. Mas ela geralmente leva ao pecado, desonrando a Deus. O reino estava florescendo em sua época. E as pessoas, ele fez uma aliança com todas as nações no seu redor. O profeta está falando aqui que prosperidade às vezes não é bênçãos.
Prosperidade como uma bênção, ele diz, e seria se pudéssemos lidar com ela da maneira correta. Você veja bem que quando uma pessoa não vai bem nos seus negócios, não tem as coisas, ela é uma pessoa. Mas quando ela consegue prosperar demais, ela muda. Se ela não tiver Deus no seu coração, entra orgulho no coração das pessoas. E o que é ser, o que significa a palavra orgulho? A palavra orgulho significa uma pessoa que ela se exalta a si própria. Ela tem uma autoestima de que ela tem uma superioridade acima das outras pessoas. Se ela tem uma casa melhor, ela desfaz de um que tem uma casa mais fraca. Se ela tem um carro melhor, ela desfaz do que tem um carro mais fraquinho. Então o orgulho demais não presta. Existe aquele orgulho que leva para um lado, e existe o outro orgulho que leva para o outro lado. O Mombrana diz que Deus se orgulha quando Ele olha aqui na terra e vê seus filhos vivendo corretamente e obedecendo Ele em sua palavra. Esse é um orgulho de quê? Orgulho de satisfação. Já existe aquele outro orgulho que leva para uma exaltação, uma autoestima. A mulher, quando ela se torna muito orgulhosa, aí entra a vaidade no coração dela. Ela tem uma autoestima que ela quer se produzir, quer se mostrar, então ela tem um orgulho errado. Essa era uma coisa que Maria Madalena tinha, orgulho. Entendeu? Ela tinha orgulho, mas o orgulho verdadeiro é aquele que te leva a uma submissão à palavra de Deus, a obediência ao Pai. Amém, irmãos? E como Israel caiu em pecado terrível, afastou-se de Deus, afastou-se de seus mandamentos e de seus preceitos, e enlouqueceu completamente. As mulheres andavam pelas ruas com suas roupas finas e indecentes, os homens passavam o tempo jogando e bebendo. As boates, como chamaríamos hoje, os lugares de entretenimento, funcionavam abertamente na cidade. O pecado foi desconsiderado pelo ministério, ficando escancarado. Um lugar lindo, um grande centro turístico e totalmente aberto. O pecado não era mais repreendido no púlpito, estava solta. E quando essa profecia foi anunciada, parecia que não aconteceria. Seria a última coisa que poderia acontecer. De acordo com o que esse profeta lhes disse, seria a última coisa que poderia lhes acontecer, pela forma como ele amaldiçoou aquela geração. Mas ainda assim, em 50 anos, o reino deles foi completamente varrido da terra. Deus fala a sua palavra, e a palavra de Deus é como uma semente. Deus fala, a semente é lançada, essa semente tem que produzir. Essa semente vai gerar e ela vai produzir. E quando ela é semeada, quando aquele profeta veio com a palavra do Senhor e falou essas palavras, elas tinham que se cumprir, se eram as palavras de Deus. Quando a palavra do Senhor é ungida, e é a palavra do Senhor, ela deve se cumprir em seu tempo. Podemos vê-la se cumprindo hoje, depois de milhares de anos. Ela deve se cumprir porque é a palavra do Senhor e não pode perecer. Então um profeta fala assim, diz o Senhor, tem que acontecer. Não tem como fugir das palavras de Deus. Deus, Ele usa seus homens, seus profetas para trazer a sua palavra. Deus nunca usou organizações. Deus nunca usou. Quando Jesus veio à terra, Deus usou João Batista para precursar a vinda do Senhor Jesus. E ele então começou a anunciar lá desde o Velho Testamento, lá em tempos passados. Eu creio que 700 e poucos anos antes da vinda de Cristo, Deus já estava falando da vinda dele. Deus falou de João Batista antes, muito antes, quando ele disse que o anjo dele prepararia o caminho. Então, ele veio no momento certo, na hora certa. A palavra sendo semeada, ela tem que germinar e ela tem que dar frutos. Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Deus sempre falou através dos profetas. O nosso maior privilégio é nós crermos no enviado de Deus, que é o profeta dessa era. Amém, irmãos? Esse é o maior privilégio para nós.
Deus nunca mudou a sua maneira de tratar com a humanidade. Veja bem que nos tempos de Jeroboão, ao qual nós estamos falando aqui, Jeroboão foi um rei perverso, idólatra, e ele teve um filho, e esse filho ficou doente, e ele mandou então a sua mulher ir ao profeta Aías naquele tempo. E então essa mulher foi a Aías, e Jeroboão mandou que ela fosse disfarçada, porque se o profeta soubesse que era mulher de Jeroboão, certamente ele iria falar coisas duras contra ela, por causa do pecado da idolatria de Jeroboão. E então a mulher disfarça e vai a Aías. Aías já era um homem idoso, já velho, avançado em idades, seus olhos já estavam escurecendo, sua visão já era turva. A sua visão natural, mas a visão espiritual nunca fica turva. A visão de um profeta nunca fica fraca, irmãos. E ele ali assentado na sua casa, e Deus, antes da mulher de Jeroboão ir a Aías, Deus vai e fala para Aías que a mulher de Jeroboão está indo a ele. E quando a mulher de Jeroboão chega à porta da casa onde estava Aías, e Aías fala contra ela, fala que duras coisas tem contra ela, entre a mulher de Jeroboão. Ele não estava enxergando, mas Deus já havia falado para ele: duras coisas, duras novas tenho contra ti. E então Deus repreendeu Jeroboão através da doença daquele filho. E então a mulher voltou para Jeroboão, só que o profeta falou para ela que o menino morreria, e o menino não sararia, e ele acabou morrendo, a criança, porque um profeta, ninguém engana um profeta, amém, irmãos? Ninguém engana um profeta, porque um profeta ele tem um assim diz o Senhor. Veja bem que o profeta dessa era, as pessoas hoje estão temendo o quê? O comunismo, não é isso? As pessoas temem o comunismo tomar conta do mundo inteiro. Só que Deus já mostrou para o profeta que não é o comunismo que vai tomar conta do mundo. As pessoas estão agarrando a isso, o comunismo se preocupa com a nação quando se pende para o comunismo, a outra nação é comunista, não sei que nação é comunista, então todos estão se preocupando com isso. E o profeta diz que não é o comunismo que tomará conta do mundo, mas sim o romanismo. Amém? Porque um profeta tem o assim diz o Senhor. E a visão de um profeta não é uma visão turva, é a visão que Deus mostra as coisas para ele. Veja que o Mombrana, na mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, você veja que um profeta não consegue, ninguém consegue enganar um profeta. Ninguém consegue pensar algo que um profeta não sabe, quando ele se impõe na frente de um profeta. Havia um irmão que foi ajudar o Mombrana. Vocês sabem que o Mombrana ele mudou de Jeffersonville para Tucson, né? Amando do Senhor. E na casa onde o Mombrana morava, ele colecionava suas armas, presentes que as pessoas mandavam para ele, e ele pegava e levava para aquela casa e colecionava tudo naquela casa onde ele morava. E ali ele recebia tantas coisas, recebia arma, recebia muitas coisas. E esse irmão que foi ajudar o Mombrana a juntar aquelas coisas e colocar num canto ali, colocando nos seus lugares. E de repente o irmão perguntou para o Mombrana: Mombrana, o senhor consegue ver as coisas assim, se alguém pensar alguma coisa ou falar alguma coisa, o senhor consegue ver essas coisas? Como que é que o senhor sabe essas coisas que o senhor recebe aqui, de quem enviou, quem não enviou? Como o senhor sabe de quem que o senhor recebeu? E aí de repente o Mombrana ficou pensando assim, aí de repente parou um caminhão lá na frente, um caminhão de entrega, uma entregadora, para entregar algo para o Mombrana. E o Mombrana então falou: esse caminhão vai entregar assim, assim, um tal rifle assim, assim, no nome de tal assim, assim e assim, assim. Aí quando aquele entregador entregou as coisas para o Mombrana, foi exatamente da forma que o Mombrana falou para aquele irmão. Então não tem como, o irmão Mombrana não sabia das coisas, ele não tinha como ele não saber. Ele sabia de tudo, irmãos. As pessoas chegavam na presença dele, tentando enganá-lo, mostrando alguma coisa, e ele discernia o que estava no coração das pessoas. Ele sabia tudo. Por isso que Deus trabalha através de seus profetas. Porque um profeta tem a palavra do Senhor. E quando o Mombrana fala do comunismo, ele fala que não é o comunismo que tomará conta do mundo, mas sim o romanismo. Ele fala da marca da besta. Na mensagem, eu tenho uma mensagem aqui.
o profeta fala que as duas marcas, elas são espirituais. Não é uma marca como as pessoas pensam hoje, que as pessoas estão confusas com a marca da besta. Elas estão achando que a marca da besta antigamente, há uns tempos atrás, eles achavam que era televisão. Os crentes abominavam a televisão. Não quero televisão porque é a marca da besta. Abominava. Ninguém queria ter televisão. Só que se observar hoje, muitos que não tinham televisão hoje têm. Então quer dizer que já estão marcados. Se fosse a televisão. Outros acham que a marca da besta vai ser um chip implantado na mão ou na testa. Muitos estão com medo de que esse chip seja implantado na mão dele ou na testa. E já tem pessoas usando chip já. Já implantaram chip em cobaias, em pessoas aí para poder fazer o teste. Mas toda vez que Deus vai fazer algo na terra, o diabo tenta personificar e desviar a atenção das pessoas. Então elas falam que a marca da besta é isso e aquilo. Não. O Mombrano diz que a marca da besta é espiritual. Assim como também o selo de Deus, a marca de Deus é espiritual. Efésios 4, versículo 30, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da redenção. E a marca da besta também não é o que eles estão pensando que é uma televisão, que é simplesmente um homem. Não, é um poder. Ambas as marcas são espirituais. Agora provarei isso para você pela Bíblia. Ambas as marcas são espirituais. Um monte de gente pensou, eles irão por aí e tatuarão algo em sua testa, e tatuarão algo em sua mão. Descobrimos na noite passada que isso era mentira. Sim, Senhor. Isso é errado. É uma marca espiritual. Está simplesmente tão escondido. E olhe, muitas vezes. Agora eu sei que isso pode estar deixando um bocado de penas arrepiadas. Isso parece duro, mas vai alisar-se nós somente. E demos a Deus uma pequena chance. E eu não tenho intenção de ser rude, mas eu estou somente tentando expressar a realidade de todo o coração. Quando Jesus Cristo viu aquela igreja pentecostal cair daquela igreja católica lá, e sair e ir diretamente de volta, e retornando novamente, exatamente como eles fizeram, ele disse: o Espírito será tão parecido que enganaria o próprio eleito. Vocês entenderam, amigos cristãos, que o anticristo é a marca da besta? O anticristo, qualquer um sabe que o anticristo aí é uma marca do seu poder. E vejam, é uma besta, é um poder. Há um poder da igreja católica, há um poder da igreja fulano de tal. Procurei aqui, não faz muito tempo, um excelente cavalheiro, se não me engano. Ele está sentado bem aqui na igreja esta noite. E a pequena Edith White, e eles vieram à reunião, aqui mesmo, e não mais de 20 milhas daqui, e nós, o povo, eu estava pregando o evangelho da salvação. E ele teve que escalar por cima de carros para chegar ao lugar. E aquela noite o pastor chamou-me sem rodeios, disse: sinto muito em dizer-lhe, reverendo Brana, mas eles me disseram que algumas pessoas enfermas foram lá, e o encarregado do distrito veio e disse: nada de cura divina na igreja metodista, nada. Assim o irmão terá que ir à plataforma, despedir-se e deixar a congregação. Isso mesmo. Por quê? O poder da igreja fulano de tal, esse é o poder da besta. Não é placa de igreja, não é igreja fulano de tal. Entenderam? A igreja batista do mesmo modo, cambelita e luterana e os restantes delas. E até pentecostal, podres da mesma forma. Isso mesmo, isso é profeta, irmão. Porque para pregar uma mensagem como o Mombrana pregou, tem que ser profeta de Deus. Amém? E o profeta diz: eu me responsabilizarei pelo que eu digo. Então, quem vai contra um profeta se não for contra Deus? Tenho tido pessoas pentecostais, e a Assembleia de Deus entrou no concílio de igrejas, o qual é eles simplesmente se engancharam, bem aqui em cima, e com a velha mãe prostituta. Assim, toda a organização de igreja vem de Roma, lá está a mãe disso. E eu não sou um santo dos últimos dias, ou da chuva dos últimos dias, ou do que quer que você chame.
Isto, não quero, não sou nada disso, mas quero dizer isto, que homens e mulheres deveriam ser livres em Cristo Jesus, para caminhar na luz, e toda a igreja deverá do mesmo modo. Isso é verdade. Então, uma igreja, quando ela se torna uma organização, ela se torna uma marca da besta. E ela vai se conciliar tudo numa igreja só, para ver a perseguição dos eleitos do último dia. Então a marca da besta é um poder. Mombrana diz que é espiritual. Porque haverá um concílio mundial de igreja, onde se reunirão todas as igrejas. Quais igrejas que vão se unir a esse concílio? As que estão em desacordo com a palavra de Deus. A noiva, sim, estará reunida na palavra do Senhor. Mas as organizações, porque Deus nunca tratou com a humanidade através de organizações. Deus tratou com as pessoas através do seu Espírito, o seu Espírito Santo. Amém? Então, quando uma organização se organiza, qualquer igreja que se organiza, ela se acaba, diz o Mombrana. Agora, note isso, como a Bíblia, entenda isso. Aquela organização, recorde, lá é onde isso está exatamente. Lá, e descobrimos que quando a igreja católica começou lá atrás, eles tomaram um falso batismo com o qual saíram, aspergindo ao invés de batizando. Eu sei que eu estou falando a multidões de pessoas no mundo inteiro, mas eu vou falar o que o Mombrana falou. Eu desafio qualquer pregador da palavra de Deus que mostre aonde na Bíblia alguém foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. De onde veio isso, irmãos? O Mombrana falou isso, e eu falo o que o profeta falou, as palavras do profeta. Nunca houve na Bíblia uma pessoa batizada nos títulos: eu te batizo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante a necessidade de um profeta. Porque até alguns anos atrás, antes do ministério do Mombrana, o batismo não tinha influência cristã. Mas após a vinda do profeta, que Deus falou: vou levantar um homem na terra para restaurar a minha palavra de volta à original. Então as coisas mudaram. Hoje, se não tivesse vindo um profeta, o mundo estaria normal da mesma forma. Poderiam pregar da mesma forma que estão pregando, mas há uma diferença hoje. Deus levantou um profeta com assim diz o Senhor. Glória a Deus. Então é tão importante receber um profeta na qualidade de profeta. É ser amigo do profeta. É você a chegar e falar: Mombrana, graças a Deus por você ter vindo, ou o Senhor ter vindo e me pregado a mensagem. Amém? E vocês lembram que o Mombrana foi lá em cima, lá arrebatado lá em cima, e o que os irmãos falaram? Nisso nós estamos crendo. Quando ele viu aquela multidão de pessoas vindo a ele abraçando: meu precioso irmão, meus preciosos irmãos, né? E o anjo veio e falou para ele: esses são os teus convertidos, uma coisa assim que ele falou. E ele disse: são todos brancos? Não, são os teus convertidos lá na terra. Então é um prazer para nós, né, seguir essa mensagem e saber que em meio tanto enredo religioso, Deus tem uma verdade brilhando. Amém? Na verdade o brilho cega, né? Mas na verdade uma mensagem resplandecendo. Que a luz que resplandece, ela não cega, mas uma luz que brilha, ela cega. O Evangelho veio resplandecer a verdade de Deus. Amém? E tudo isso através de um profeta. Graças a Deus por um profeta. Então não há nada escondido de um profeta, irmãos. Deus revelou todos os seus segredos ao profeta. Não existe nenhuma escritura na Bíblia para isso. E não somente isso, mas o Espírito Santo e batismo em água, e formas, e títulos, e tudo mais apenas fazendo uma imitação do verdadeiro. E não há um ministro na terra que possa mostrar-me um lugar onde isso alguma vez tenha sido feito na igreja primitiva. Isso mesmo, não está na Bíblia, mas eles saíram com isso. E nós nos submetemos diretamente a isso? Você vê para onde estamos retornando? E hoje você se pergunta: por que nós não temos um reavivamento? Essa é a questão, meu irmão. O que necessitamos hoje é de um bom reavivamento de São Paulo, a moda antiga,
o Espírito Santo na igreja, de volta na terra novamente. É disso que necessitamos, não de organizações para ensinar o povo contrário à palavra de Deus. E tomaram a marca da besta, ou a letra do seu nome, a qual fizeram uma imagem. A imagem foi a organização do mesmo modo que a Igreja Católica se organizou. Apocalipse 13, vamos ler? A Bíblia é a palavra de Deus. Glória ao Senhor. Há um povo que não será enganado aqui na terra. Amém? Não dizer como sacrilégio, só nós aqui. Não, é todos aqueles que crêem na palavra de Deus e crêem na mensagem de um profeta. Não será enganado. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Adoraram quem? A besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses aqui não adorarão a besta. Apocalipse 13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Será que nós teríamos o entendimento disso se não houvesse um profeta? Não teríamos de maneira nenhuma. Não teria. Saber de onde vem a besta. Apocalipse 17 fala de uma besta que emergirá do mar. E quem é essa besta? A própria Bíblia dá a interpretação disso. Mas as pessoas se fazem cegas para ver isso. A irmã Brana fala que ela estaria sentada sobre 7 colinas. Se a pessoa for pesquisar aonde tem uma igreja com 7 montes próximo dela, ele vai saber onde é que é. E se ele for se Deus dá a revelação para ele de que essa besta que emergiu do mar, besta significa poder, mar na Bíblia significa multidões de pessoas. Então a besta, essa mulher, fala da mulher, é uma igreja, e ela teria domínio sobre multidões de pessoas. Quem seria essa igreja? Irmãos, o que nós devemos fazer é levantar nossas mãos para o céu e agradecer a Deus pela revelação que Ele tem nos dado, porque senão nós jamais saberíamos quem é essa besta. É uma besta dando poder a outra besta, se torna um monte de bestas, porque uma besta levanta do mar uma igreja, dá poder para outra besta, que é os Estados Unidos, que tem o poder de exercer o poder da primeira besta. Você entendeu como é tão confuso as coisas, que às vezes, se a gente for parar para pensar, nem nós mesmos sabemos explicar isso. Mas nós devemos agradecer a Deus por causa que Deus enviou um profeta para nós. Amém? Então qualquer dúvida que nós temos, nós vamos na mensagem, e nós podemos entender que as marcas são espirituais. Não é uma marca no pulso, na mão ou na cabeça. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Caim foi expulso da presença de Deus, Deus marcou ele. Que marca que Deus marcou Caim? Que marca que Deus colocou em Caim então? Vamos ler Gênesis para você entender uma coisa ali? Deus marcou Caim. Caim se foi da presença do Senhor. E ele foi marcado. A Bíblia diz que ele foi marcado. Gênesis 4. E o versículo 3, vamos ler aqui E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha, onde aí já entra a revelação. Um leva uma coisa diferente, outro leva diferente. Ambos levaram suas ofertas para Deus. Deus se agradou de um e não de outro. Mas por que Deus não se agradou da de Caim? Algo tinha ali, porque Deus não agradou da oferta de Caim. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Quer dizer, se você não apresenta, em outras palavras, não estou interpretando a Bíblia, mas se você fazer como Abel está fazendo, não haverá aceitação para você. Se você adorar a Deus como foi os adoradores do passado, Deus não vai aceitar a sua adoração? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Se você não faz o bem, o pecado está aí. Se você não quer viver a palavra de Deus, vive a vontade do diabo. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Isso é resposta para dar para Deus, irmãos? Não é, né? Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não será dado mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei? E serei fugitivo e errante na terra? E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Foi marcado ou não foi? Foi marcado, põe um sinal nele. Sinal hoje da marca da besta é incredulidade. Caim descreu da palavra de Deus, ele não aceitou o que Deus falou para ele. Se bem fizer, será aceito. Então, me adora da maneira correta, que será aceita a sua adoração. Hoje as pessoas adoram o quê? Adoram a sua igreja, não adoram mais Deus. Os homens adoram, as pessoas adoram pastores, adoram homens e seus fãs. Eles não adoram a Deus mais. Se vai um pastor de renome pregar na igreja, eles dão tudo seus glórias para aquele homem, não é para Deus. Devemos adorar a Deus, somente a Deus. Amém? Então, o sinal da besta é a incredulidade. Quando se fala a marca da besta na mão, são as obras de incredulidade. Quando se fala na testa, é a mente cauterizada com a doutrina pagã dos tempos lá atrás da Igreja Católica. Um batismo em títulos está no quê? Na mente das pessoas, cauterizada. As mesmas obras que ela pratica, as pessoas estão praticando. Então, Deus tem enviado um profeta para esclarecer todas essas coisas, mostrando que o sinal da besta não é uma marca na carne, mas sim na mente. Incredulidade na palavra de Deus. Quando se diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, examina a Bíblia, fulano. Não, eu creio no que a minha igreja ensina. É no que a organização está ensinando, não é mais do que a palavra de Deus diz. Então, a incredulidade tomou conta do coração das pessoas e da mente das pessoas. Mas Deus tem restaurado a fé dos filhos dele de volta à palavra. Amém? Estou terminando. E quando esse profeta, vindo do meio de pastores, lá no norte do país, falando de Amós, com a palavra do Senhor, como ele olhou para aquela cidade, ele teve que enxugar o suor. Suas roupas eram surradas, e provavelmente não tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto para si naquela noite. Isso não fazia nenhuma diferença para ele. Ele tinha uma mensagem que estava ardendo em seu coração, e precisava entregá-la. Não apenas isso, mas a unção do Espírito Santo, que o havia atingido lá no deserto, fechou-lhes os olhos para o encanto do mundo. E todo servo,
ungido de Cristo tem os olhos cegados para as coisas do mundo. Eles não veem essas coisas, eles não procuram por elas, eles têm algo, Cristo está diante deles, isso é tudo, vem? Eles não temem nada, Cristo está diante deles, uma mensagem deve ser levada às pessoas, e eles não se detêm diante de nada, não se pode arrancar a mensagem deles, você pode colocá-los na cadeia, na prisão, no que quiser, eles saem de lá. Esse é ungido do Senhor, sim, é ungido do Senhor. Pois bem, será que esse grupo esperto, inteligente, intelectual de Israel, seu grande, poderoso e intelectual presidente ou rei, Jeroboão, que era um homem hábil, será que eles ouviram esse pequeno e desconhecido profeta? Será que com essa grande mensagem que estava ardendo em seu coração, ele seria capaz de andar pelas ruas e as pessoas, as mulheres voltariam a se vestir bem? Os homens deixariam os bares e os lugares de pecado e se voltariam para Deus com a pregação desse homenzinho desconhecido? Essa foi uma pergunta que pode ter surgido em suas mentes, ou na minha. Quando eu vejo ali, com sua carequinha brilhando ao sol, sua barba grisalha, descia sobre o casaco, olhando para baixo, contemplando aquela cidade, com seus olhos estreitados e seu coração batendo forte, e ainda assim, ele viu o reino de Deus que deveria ser estabelecido, todo tomado pelo pecado, e com a repreensão de Deus, que repreendia desde o rei até o mendigo na rua. Cada sacerdote, pregador, rei, potentado, monarca, o que quer que fosse, ele tinha a maldição de Deus para lançar sobre eles. Por quê? Você acha que eles o receberiam? Não. Rejeitaram o profeta em seus dias. Rejeitaram todos os profetas em seus dias. Mas pagaram um preço. Vamos ficar de pé no nome do Senhor. A necessidade de um profeta. Sabemos que se não houvesse um profeta, não haveria os mistérios revelados. Amós, mesmo que as pessoas estavam vivendo contrário à palavra de Deus, mas ele não deixou de pregar. O Mombrana sempre pregou a verdade da palavra de Deus. E a mensagem continua. A mensagem não parou. Não se pode prender a mensagem. Pode-se prender um pregador da mensagem, mas a mensagem não se prende. Fechamos nossos olhos. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem uma mensagem na terra, e as pessoas estão vivendo confusas, não obtendo a revelação da Tua palavra, mas o Senhor continua falando através da mensagem, Pai. As pessoas têm se agarrado às suas organizações, elas não têm dado crédito ao assim diz o Senhor para essa era, Pai. Um pequeno homem camponês, não tinha estatura, mas foi comissionado pelo Senhor desde o nascimento dele, que é o nosso irmão, Pai. O profeta dessa era, o nosso irmão Brana. Sabemos que a sua mensagem não foi para estabelecer uma nova igreja, nem para formar uma organização, mas foi para preparar a tua vinda, Senhor. E nisso nós estamos, Pai, agarrados com fé, porque o que o Senhor falou para ele, o Senhor tem se provado através da mensagem e através de coisas que têm acontecido e vai acontecer nesse mundo, Pai. As profecias dele não tem nenhuma falhado, e ainda há profecias para acontecer, mas nós temos, ó Deus, conhecido que tem pessoas dentro do nosso meio, tem dizido que as profecias do Mombrana têm sido falsas. Oh Deus, tem misericórdia de teus filhos, Senhor. Não deixa se apegar a esses ismos, mas ajuda-nos a agarrar a tua palavra, Pai. Porque todas as profecias que ele disse, nós olhando para trás, nós vemos que já aconteceu. E ele falou bem antes delas acontecer. E tem delas que podem estar acontecendo agora, Pai.
Por isso há uma necessidade de um profeta. E o Senhor disse que Los Angeles será fundada no mar. E a própria ciência tem comprovado isso, Pai. É uma profecia do teu profeta. E ela vai se afundar. E ele disse que o romanismo tomará conta da terra. E isso vai acontecer. Ele disse que a Rússia é um instrumento nas mãos do Senhor, Pai. E isso vai acontecer para vingar a prostituta que tem matado os teus servos lá no passado. Deus vivo, dá-nos sabedoria, Senhor. Para quando nós lermos a tua palavra, para quando nós lermos a mensagem, teremos o entendimento do que o Senhor quer nos dizer. Muitas vezes nós não conseguimos captar, Pai, o que o teu servo muitas vezes tem ensinado através das mensagens aqui. Mas o teu Espírito continua trabalhando nos nossos corações lá em casa, no trabalho, fazendo-nos lembrar de tudo que o Senhor disse, de tudo que o profeta falou que foi a boca do Senhor. Obrigado, Deus. Continua ajudando esses irmãos na internet. Ajuda essas pessoas, Pai, que têm o interesse de conhecer, Pai, a mensagem desta última era, a mensagem que nos colocará no arrebatamento, enquanto há muitos desistindo da caminhada, mas o Senhor continua chamando. Fala, Pai, através de teu Espírito aos corações das pessoas que ouviram a tua palavra, e ajuda elas, Senhor. Ajuda esses internautas, Senhor, cada um deles, meu Deus, dá revelação, Pai, sabendo que sem um profeta o Senhor não faz nada aqui na terra. Assim como o Senhor fez através de Moisés, quando foi para tirar o povo do Egito, o Senhor está fazendo através de um profeta para tirar o povo dessa terra. Ajuda, Senhor, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e já te agradecemos, por tudo que nós sabemos foi o Senhor quem nos deu. Obrigado, Deus vivo. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, coisas que ficou aqui meio pendente, que eu não falei, eu creio, vocês são leitores da mensagem, vocês vão procurar nas mensagens, vocês vão ter a revelação do que foi dito aqui. Coisas que às vezes a gente fala, intercorta de um lado, intercorta do outro, mas o Mombrano diz que a noiva do Senhor, ela junta, ela não lê assim simplesmente como lê um jornal, ela lê entre linhas, né, irmão Wilson? Ela capta algo que o Mombrano diz aqui, capta ali, capta aqui, junta tudo e vê os dias em que estamos vivendo. Para uma pessoa às vezes que não tem o conhecimento da mensagem, fala, o pregador pregou isso, pregou aquilo, mas ele não concluiu. Mas nós sabemos que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela conclui. E quando nós temos falta de entendimento, o que nós devemos fazer? Orar e pedir a Deus. Somente Ele nos dá entendimento. A sabedoria é dom de Deus. Então Deus continua abençoando os irmãos e a todos que estão na internet. Que Deus os acompanhe e que tenham uma boa noite, abençoado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus.